Efésios 4, 25 a 29. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós somos gratos, podemos estar aqui nessa noite, ó Deus. Como nós acabamos de cantar, pedimos que o Senhor venha nos aperfeiçoar, venha moldar os nossos corações, ó Deus. Venha falar, ó Deus, aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, ó Deus, pois sabemos que é através da Tua palavra que é aplicada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, é que nos fortalece, ó Deus, que nos dá a vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com esta vida, nos fortalecendo, nos ensinando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado o livro de Efésios, essa é a terceira semana. Nós falamos sobre a origem dos dons, o que são os dons espirituais. E na semana passada nós descrevemos alguns importantes dons que estão aqui nesta lista. E a continuidade desse texto é como se o nosso apóstolo Paulo estivesse dizendo que nós que recebemos esse dom de Cristo e nós que praticamos esses dons, devemos viver uma vida de santidade. O próprio título aqui fala sobre exortações à santidade. E ele começa a partir do versículo 17. Se você tem a sua Bíblia ainda aberta, gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta. A partir do versículo 17 do capítulo 4, falando a respeito de que nós não devemos andar como antes. Quando ele diz aqui, não andeis como antes, como andam os gentios, ou seja, como aqueles que não têm a Deus, como aqueles que não conhecem a verdade, como aqueles que vivem conforme o curso desse mundo. Não andeis conforme os gentios, na vaidade de seus próprios caminhos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorantes, coração duro, insensíveis, entregando-se à dissolução. Ele vai fazer aqui, né, uma descrição do que ele chama de gentios, do que ele chama de pessoas que andam conforme o mundo. Não andeis conforme andam os gentios, mas pelo contrário, ele quer que nós estejamos vivendo segundo a verdade em Jesus, segundo ao que nós fomos instruídos. Não basta praticar algumas coisas, mas Paulo vai dizer que nós devemos andar conforme a verdade. E a figura que ele usa aqui é revestir-vos. Revestir-vos. Desvestir do velho homem, despojar do velho homem e renovar no espírito, revestir deste novo homem. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você imagine alguém que está com uma roupa já suja pelo dia de trabalho, ou uma roupa desgastada, e de repente você tira essa roupa e você toma um banho, você veste uma roupa limpa, uma roupa nova. Mais ou menos essa é a ideia. Não basta apenas tirar uma roupa, mas tem que vestir a outra. Essa mudança, ela se opera em dois momentos. Essa figura de deixar o que é negativo, o que é ruim,
afastar-se dessas coisas e partir para fazer o que é bom, vestir-se de coisas boas. A vida cristã não é só negação do mal, né? Não é só dizer não para as coisas. Mas quando você diz não para algo que o mundo oferece, você tem que dizer sim para algo de Deus. Dizer não para o pecado e sim para Deus. E o texto que nós lemos então, irmãos, de 25 até o 29, são alguns desses exemplos. Ele vai dar uma lista aqui de alguns exemplos. Significa que são apenas esses exemplos, mas são alguns exemplos. 4 exemplos que nós vamos olhar nesse momento. Ele fala sempre dessa forma, né? Uma orientação não apenas do que você deve deixar de fazer, mas o que você deve fazer no lugar daquilo que você deixou. Então ele diz não à mentira e sim para a verdade. Não à mágoa e sim para a ira santa. E ele vai falando, né? Não para o furto, mas sim para o trabalho. Não para a palavra suja, torpe, e sim para falar o que edifica. E essa ética nós encontramos na Bíblia. Então, várias passagens, não é uma novidade que nós olhamos aqui. A palavra de Deus fala muitas vezes sobre isso. E já no início aqui do versículo 25, nós entendemos que essa palavra aqui, ela é não para alcançar a salvação, mas exatamente por isso, por tudo que nós já alcançamos. Versículo 25 começa com essas 2 palavrinhas pequenas, né? Por isso. Por isso o quê? Ele remete a todo o livro de Efésios até esse momento. Desde lá do início, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Jesus nos dá a salvação. Jesus nos dá os dons. E por isso, nós devemos buscar fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Os 4 exemplos aqui são exemplos de relacionamento. Santidade não é apenas algo de meditação, né? Hoje nós falamos também sobre isso. Não é algo apenas interno. Mas a santidade, ela se manifesta externamente. E aonde que é o externo? É nessa comunhão que nós temos com o nosso próximo. Está falando no contexto de dons, e principalmente a ideia aqui são os irmãos. É a vida na igreja. Como nós devemos viver na igreja. Nós não devemos mentir, por exemplo, ao irmão, porque somos membros uns dos outros. Mas não significa que ainda são mandamentos apenas para a igreja. Nós não podemos mentir lá fora também. Alguém pode pensar, né? Não, eu tenho que ter uma forma de agir dentro da igreja, e lá fora da igreja eu não preciso, nem não tenho que fazer as mesmas coisas. Pelo contrário, né? A ética de Deus serve em todos os lugares. Uma proibição, e a cada proibição e a cada negativa existe um mandamento positivo correspondente. Então é isso que nós vamos observar. Uma proibição, não faça isso. E ao mesmo tempo, um equilíbrio por um mandamento positivo correspondente. É como se ele realmente nos explicasse o porquê que nós devemos fazer algumas coisas. É interessante que Deus é Deus, né? Ele não precisava explicar nada. Ele podia simplesmente dizer, faça isso, porque eu estou mandando. Mas de certa forma Deus vai mostrando, vai explicando o motivo do porquê Ele pede certas coisas a nós. Vamos então, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Desvestir, lembre do começo? E vestir. Qual roupa nós devemos tirar? Desvestir da mentira. E é uma roupa suja que tenta sempre
se acomodar no nosso corpo, né? A mentira, em algum grau, ela sempre está nos rodeando. Os cristãos de Éfeso eram antes pagãos de uma cultura de mentira. Eu fico pensando, né, em nós brasileiros vivemos numa cultura, de certa forma, de mentira. Somos carentes de verdade, de pontualidade. Somos carentes de conversas francas. E às vezes nós tentamos dizer que existe uma mentirinha que não é uma mentirinha ruim, né? Tem mentirinha boa, não tem mentirinha boa. Mentira é mentira. Qual é o motivo de abandonarmos a mentira? Somos membros uns dos outros. Alguém já pensou em ferir o seu próprio corpo? Acho que já ouvi algumas vezes, né? As pessoas que ficam bravas, chuta a porta, a parede, ela vai ficar brava e vai machucar o pé. Você não pode mentir, você não pode ferir o seu próprio corpo. E é interessante que corpo, se falando em respeito da igreja, dos irmãos, o que faz com que o corpo se torne corpo? É a confiança. Você já pensou se o seu olho não confiasse nos seus pés para caminhar? Ele tivesse que ficar olhando para os pés, pé direito, pisa ali, aqui. O seu olho confia nos seus pés. E os pés também têm que confiar nos olhos, né? Isso é corpo. Agora, à medida em que nós mentimos para o nosso irmão, a primeira coisa que é quebrada é a confiança. A primeira coisa que nós falamos que vamos fazer uma coisa e não fazemos, nós quebramos a confiança. Nosso irmão não vai acreditar mais em nós. Por isso ele diz, nós somos membros uns dos outros. Confiança e verdade andam juntos. Amor e verdade andam juntos. Se eu sou irmão, se eu amo, eu não vou mentir. Se eu amo a pessoa com quem eu convivo, eu não vou mentir. Falar a verdade. Se a cultura da mentira também é a mesma cultura que teme a franqueza. Falar a verdade, muitas vezes ela é interpretada como agressão, né? É claro que você não vai falar de certa forma, olhar para a pessoa e falar, nossa, mas você está feia hoje, né? Não é assim. Não é esse tipo de sinceridade. Provérbios diz que existe o tempo e o modo de todas as coisas. Qual é o tempo de falar alguma coisa para alguém? E qual é o modo de falar alguma coisa? Mas a verdade precisa ser dita, porque a verdade vai ajudar. Os conselhos são importantes. Uma palavra para ajudar é importante. Eu preciso falar a verdade. Eu não posso viver uma vida dupla, uma vida mentirosa. Eu preciso viver essa verdade. Controlar a ira. O ponto aqui, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O assunto ira é interessante, né? Se nós olharmos aqui perto mesmo, no versículo 31, diz, longe de vós toda amargura, cólera e ira. Longe de vós toda a ira. E aqui diz, irai-vos. Parece uma contradição, mas nós sabemos que existem dois tipos de ira. A ira que é pecado, a ira da vingança, e a vingança pertence a Deus. Nós devemos dar lugar à ira justa, e não uma ira vingativa, e não uma ira que se estende por muito tempo. E também não uma ira simplesmente
que se faz de uma preocupação apenas pessoal, né, em se defender. Que tipo de ira é essa que nós estamos chamando de ira santa, de ira justa? A ira contra o que é mal, contra o que é pecado. Nós precisamos ficar tristes com o pecado, irados com o pecado. Mas nós devemos olhar para essa palavra que diz que nós devemos irar e não pecar. Quando que a ira se torna pecado? A ira se torna pecado quando ela se prolonga, ou quando ela se transforma em violência, ou quando você dá lugar ao diabo, e ele vai com certeza aproveitar, vai ficar falando no seu ouvido: fulano não gosta de você, olha o que ele está fazendo de mal para você, e você vai deixando aquele ressentimento aumentar, e a ira vai com certeza trazer problemas. Aqui fala uma positiva, né? Ou seja, uma parte positiva: irai-vos. Depois 3 negativas: irai-vos, positivo. Negativo: não pequeis. Ou seja, uma ira que não vire orgulho, que não vire vingança. Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma ira que não se prolonga. Não ir zangado para a cama. Não deixar essa ira se prolongar. Terceiro negativo: não deis lugar ao diabo. Essa violência que realmente transforma a ira em algo muito ruim. O inimigo, irmãos, muitas vezes usa pessoas ofendidas para atrapalhar. Eu disse que aqui está falando principalmente do contexto da igreja. Muitas vezes, quando nós ficamos irados com o nosso irmão ou com alguém da liderança da igreja, não vou falar com o pastor não, porque não precisa, né? Mas quando nós ficamos ressentidos com esses problemas, isso vai realmente destruindo a paz, as amizades. O ressentimento é um grande problema, né? Nós sabemos de muitas histórias de igrejas que começam com problemas tão pequenos e de repente aquele problema se torna uma ira, você fica irado. E basta você olhar para os acontecimentos de uma semana para você ver como que você fica irado fácil. Qualquer coisa que acontece, né? Muitas vezes um problema lá, um técnico na sua casa, lá, uma televisão que estraga, uma coisa que acontece, de repente alguém que atrasou um pagamento que você está esperando receber, aquilo que aparentemente seria pequeno, gera uma ira tão grande no seu coração, e isso vai te fazer mal demais. Como a palavra diz, irai-vos. Quando ele diz irai-vos, exatamente ele está dizendo para que você não peque, você não seja violento com o próximo, mas que você também, aquela história não tem o sangue de barata, né? Que você, sim, você tem espaço para você ficar bravo, para que você ficar triste. Irai-vos, mas por pouco tempo. Não deixe que isso se transforme em outras coisas. Salmo 4:4: irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro e sossegai o coração. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Eu creio que esse consultai no travesseiro o coração não é ficar pensando no que aconteceu com raiva, mas eu acho que nessa hora do travesseiro é você tirar da mente, entregar para Deus, pensar em outras coisas, colocar coisas boas no seu coração, acalmar. Romanos 12:19 diz: não
vos vingueis a vós mesmos, amados meus, dai lugar à ira. É o que nós estamos falando. Não fique vingativo, não discuta, fique irado por um tempo. Não vos vingueis, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança. Desvestir da ira do pecado, vestir-se da ira santa. Versículo 28, honestidade no serviço. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Também naquela época de Efésios, os Efésios tinham uma cultura do furto. E tristemente, como nosso país tem uma cultura de desonestidade. Eu lembro uma vez que eu não lembro o que eu comprei. Foi algum eletrodoméstico, acho que nas Casas Bahia. Foi nas Casas Bahia. E tinha uma data para pagamento. Aí eu falei, é dia tal, até esse dia tal o pagamento? Aí a pessoa já falou, mas tem mais 5 dias. Aí eu falei, mas é dia tal ou tem mais 5 dias? Ou seja, já sabe que o dia tal o fulano vai atrasar, então até mais 5 dias se espera. E aí depois dos 5 dias deve ter mais 10 dias e mais 30, depois divide, não sei. Nós estamos vivendo desse jeito. Eu fiquei sabendo também que em muitos países não tem esse negócio de dividir, tudo dividido de 10, 12, 15. A pessoa vai e compra ou não compra. Aqui tem uma cultura do divide tudo, né? Depois divide por 12 mais 14 e não paga. Aquele que furtava, não furte mais. Não estou dizendo que dividir é furtar, irmãos, mas é não pagar o que dividiu, né? Aí já começa a ser complicado. A crise, será que aumenta a tentação para a desonestidade? Eu creio que de certa forma sim, as dificuldades, né? Aí você acaba se acomodando. A questão do furto pode ser ampliada por aquele trabalhador que sonega trabalho, trabalha devagar, né? Isso é uma forma, faz o mínimo possível. Ou também aquele patrão que rouba, oprimindo o seu funcionário, é roubo. O patrão paga mal o funcionário, oprime o funcionário, ele está roubando o funcionário. Não basta parar de roubar, de furtar, desvestir do roubo e vestir consumismo, as compras. Não, trabalho para com que ajudar ou acudir, com que acudir ao necessitado. Qual a motivação aqui do texto? A motivação mais nobre não é pessoal. Não que nós devemos negligenciar o sustento pessoal da família. Mas quando ele diz aqui, ele está exatamente dizendo que a motivação mais nobre do trabalho é poder ajudar. Hoje cedo nós falamos na revista, né, sobre o dom de contribuir. E exatamente relaciona-se com isso. Quem que vai ter o dom de contribuir? Quem tiver dinheiro. Quem quer ganhar muito dinheiro? Para que você quer ganhar muito dinheiro? A primeira questão nobre de ganhar muito dinheiro é poder ajudar muitas pessoas. Eu fico pensando que uma pessoa que ganha muito dinheiro, o quanto ela se cobra, porque muitas vezes a gente tem a desculpa, né? Eu não posso ajudar porque eu não tenho. E a pessoa que tem e não ajuda?
Mas não precisa ter muito dinheiro para ajudar, nós sabemos disso também. Todos nós podemos e devemos contribuir. A motivação mais elevada é essa bondade, né? Trabalhar. Então não furte, antes trabalhe e antes ajude. Ajude ao necessitado. 29:30, bondade no falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe aqui, devemos nos desvestir. Aqui às vezes a gente pensa que palavra torpe é só quem fala palavrão, né? Mas palavra torpe é palavra torta. A palavra tem o significado de palavra podre, empregada a árvores. Uma palavra empregada a árvores podres, conversa podre. Todo tipo de conversa sem utilidade. Então não só palavrão. Desvestir-se de fofoca, de imoralidade, conversa de ironia, isso é muito comum, né? Falar a verdade brincando com ironia, né? Isso é muito bonito. Tirando sarro das pessoas. Provocação, né? Provocando os outros, gritando. Desvestir-se deste tipo de vocabulário que faz mal, irmãos. Só esse ponto, né? A gente poderia ficar aqui bastante tempo pensando nisso. Porque nós comunicamos o tempo todo, nós falamos. E o quanto a nossa palavra transmite graça, ou o quanto a nossa palavra ela incomoda os outros. É aquele velho teste: grave a sua voz e escute. É tão difícil isso daí. Nossa, mas que vozinha feia, mas é você. E aí a pessoa fala: mas é assim que eu te escuto. É, a sua voz é assim mesmo. Mas nos incomoda ouvir a nós mesmos. Não precisa ficar mudo também, não precisa parar de falar. Mas Deus nos deu a palavra. A gente poderia utilizá-la muito melhor. Como filhos de Deus, nós devemos usar essa palavra muito melhor. Empregar o dom da fala de modo construtivo para edificação, falar coisas que edificam, transmitir graça aos que ouvem, é encorajamento, alegria, amor, transmitir misericórdia. Palavras que são como medicina. Provérbios 12:18 diz que tem pessoas que sua tagarelice é como ponta de espada. Você ouve a pessoa falar, parece que está enfiando uma espada no ouvido, assim, não. Mas tem pessoas que falam que é como medicina, cura, ajuda, sustenta. E como nós precisamos de ouvir coisas que venham a curar, transformar a nossa vida. 4 exemplos aqui, irmãos. Deus nos dá orientação para quem conhece o Evangelho. Não andeis mais como andam os gentios, os revistais do novo homem, criado segundo Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Para que nós sejamos vivendo como uma igreja, como um corpo, que respeitam ao outro, que está junto um com o outro, nós precisamos seguir esses exemplos que a Bíblia nos dá.
Esses 4 exemplos que nós vimos hoje são importantíssimos para nós, para que a gente seja um corpo, para que a gente realmente seja uma igreja que cultua a Deus através dos dons, que deixa a mentira e fala a verdade, que não fica irado com o irmão a ponto de pecar, que não furta, mas que ajuda o nosso irmão, que a sua boca não seja palavra que traga mal, mas que seja palavra que edifica. Isso é ser imitador de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, possamos cada vez mais praticar a palavra. Estamos longe de perfeição. Nunca a Bíblia fala que nós devemos ser perfeitos, no sentido de que nós já vamos alcançar essa perfeição. Quando a Bíblia fala, né, sede perfeitos, é exatamente que nós estejamos lutando, buscando essa perfeição, caminhando rumo a essa perfeição. E que Deus esteja nos ajudando a isso, cada vez mais, a compartilhar através dos ensinos que nós ouvimos, compartilhar, ter o coração transformado por Deus. Que Deus esteja aperfeiçoando cada um de nós, que o Espírito de Deus esteja atuando na nossa vida, como Ele tem atuado no dia a dia, nos levando à maturidade, transformando a nossa mente, renovando, que nós estejamos realmente nos esforçando. Como nós falamos hoje cedo, a mensagem que está no boletim, depois você pode pegar o boletim, ler ela novamente, que nós possamos estar nos exercitando na piedade, nos exercitando nas coisas que são Deus, correndo como uma meta, esforçando, servindo a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus, para que nós tenhamos mais e mais da Tua paz, que nós tenhamos, ó Deus, forças para fazer aquilo que o Senhor Deus nos tem chamado a fazer, a realizar, ó Deus. Nos dê, ó Pai, condições de viver melhor, ó Deus, com o nosso próximo, com os nossos irmãos. O Senhor nos dê condição, ó Deus, de servir ao Senhor através do testemunho, que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, como ela deve ser aplicada à nossa vida individualmente, ó Deus. Ó Pai amado, nos fortaleça, ó Deus, no que ouvimos, e realmente que a cada dia nós possamos nos despir do velho homem e nos vestir, ó Deus, nos vestir da santidade, da verdade do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.